Shalom, shalom, shalom a todos vocês e sejam todos bem-vindos ao estudo de hoje. Uau, galera, para quem está nos acompanhando, nós estamos estudando sobre Noé, sobre o que aconteceu depois do dilúvio. E tem uma parte muito legal que a gente vai ver que Noé ele vai beber vinho e aí ele vai ficar embriagado. Uau! E aí surgem grandes detalhes, grande discussão sobre esse assunto, né? Mas enfim, hoje nós vamos comentar se é pecado a gente beber vinho. É pecado ou não é? Como que funciona isso biblicamente? Falando dentro da Bíblia. Você vai saber hoje. Então vamos embora, vem comigo. Vamos lá, galera. Galera, para quem é cristão, tá? Para quem está acostumado a ouvir falar no cristianismo, para quem veio do cristianismo, para quem está no cristianismo, eu vim do cristianismo, o vinho, ele não é somente o vinho, mas qualquer tipo de bebida alcoólica é proibido dentro da comunidade cristã, seja ela católica, apostólica, pentecostal, não pentecostal. O vinho virou aí, não somente o vinho, mas sim a bebida alcoólica virou uma proibição, ok? E tem um caso na Bíblia que Deus não permite as pessoas beber vinho e outras ele permite beber vinho. E por que essa diferença? Bom, pessoal, vamos entender uma coisa muito legal. O pecado não está de você beber um vinho, tá? Não é o pecado de você beber vinho. O apóstolo Paulo até fala para Timóteo beber um pouco de vinho, ok? Mas não seria o vinho que nós estamos acostumados a ver fantasiar por aí, ok? Naquela época existia dois tipos de vinho, tá? No tempo do apóstolo Paulo. O vinho que era medicina e o vinho, ok? De bebida alcoólica, de um vinho natural. E aí tem vários detalhes, que até mesmo o vinho poderia virar vinagre, que é um caso aí da crucificação de Yeshua, né? De Jesus. Bom, vamos tentar fazer por parte, ok? Enfim, Deus é proibido nós beber vinho? Não, ok? Não é proibido. A proibição está no pecado. É o que vem depois de você ficar embriagado. Esse é o problema. É o caso que você vai analisar na Bíblia Sagrada. Que as coisas aconteceram não foi quando eles começaram a beber o vinho, quando eles começaram a comer a uva, mas sim depois que eles ficaram bêbados. E aí começa a entrar o problema. Já o caso de Noé, vejamos. O caso de Noé, ele vai beber o vinho, ok? Vai ficar bêbado. O que ele vai fazer? Ele vai, embora. Ele vai ficar na sua tenda. Entenda uma coisa. Noé não morava junto com a sua esposa, tá? Na mesma tenda. Não morava junto com Cã, com Canaã, com Sem, com Jefé. Não. Todo mundo tinha a sua própria tenda. Todas as mulheres tinham a sua tenda. Então Noé vai beber o vinho e vai, ficar bêbado e vai para a sua tenda. Isso aqui é para você começar a entender aquele tempo de Noé. Baruch Hashem, vamos tomar um café? Baruch Adonai, Melech Haolam, Jacob Yashavara. Hashem Eloquim nos conceda paz e sabedoria. E aí, você não vai ver que Noé começa a falar besteira. Você não vê que Noé começa a falar asneira. Noé é um sadique, é um cara muito inteligente. É o sadique. O que ele faz? Ele fica bêbado e vai embora. Noé não fica dando vexame, ok? O caso de Noé foi o que aconteceu, não porque por causa dele, mas sim por causa do seu neto e por causa de Canaã, ok?
Esse é um dos primeiros casos para a gente começar a analisar aqui sobre bebida, tá? Sobre o vinho. Se o vinho é uma desgraça ou é uma benção. Eu considero uma benção. Eu não bebo, ok, pessoal? Mas bebo suco de uva. Então, um dos segundos casos que nós vamos analisar é o caso dos filhos de Arão, né? Anadab e Abiú. Eles vão beber vinho. Uau! Nesse caso, eles não estavam em pecado. Eu já vou deixar uma coisa bem clara para vocês aqui. Anadab e Abiú, ele não estava em pecado, tá ok? Como muitos, vocês estão acostumados a ver na igreja católica, na igreja universal, hebreia, qualquer igreja que você for aí da comunidade cristã, você vai ver que eles estavam em pecado, Que pecado eles estavam? A Bíblia não fala que eles estavam em pecado. Anadab e Abiú, filho de Arão, não estavam em pecado. O caso dele é que eles beberam demais, ok? Eles ficaram muito alegres, muito felizes. E aí vem agora a parte muito mais, mais secreta, que você nunca vai ouvir isso em lugar nenhum. O que foi que eles fizeram? Eles tinham recebido, tá, de Moisés todo o ensinamento de fazer o sacrifício, tudo, tá? E eles ficaram muito felizes, beberam muito vinho e eles começaram a revelar essas coisas. Eles começaram a ver aquilo que Moisés ensinava. E eles começaram a ver a Shekinah de Deus. A Shekinah que Moisés via, eles começaram a ver, porque Moisés começou a ensinar a eles. E é o caso que eles vão fazer o sacrifício para trazer essa Shekinah até eles. Ou seja, eles trouxeram o próprio Deus até eles. Então a Bíblia fala que saiu um fogo, ok? Foram lá, ofereceram um fogo estranho, e aí veio um fogo, e consumiu ele. Que fogo estranho é esse? Ciência, sabedoria, Cabalá. Nós estamos falando de coisas que não tem explicação. Esse é o tipo de fogo que eles estão falando, um fogo estranho. Por que estranho? Porque ninguém tinha visto, ninguém tinha ouvido aquele ensinamento como Moisés tinha dado. Já que o próprio ensinamento que foi Deus quem deu a Moisés, e Moisés deu a Arão e aos seus filhos. E aí vem a presença de Deus, vem a Shekinah Yahshua e os leva. Eles queriam muito sentir a presença de Deus. E esse é o caso que eles vão beber e eles vão usar toda essa sabedoria, toda essa ciência para trazer Deus até eles. É o que acontece. Vamos lá. Galera, o vinho. Tem um caso de Sansão que Deus já fala para ele, né? Deus fala para o pai, para a mãe dele, né? Para o pai dele, que ele não ia beber vinho, que nem uva ele ia colocar na boca de Sansão, ok? Mas por que tudo isso? Porque Deus já estava prevendo o que ia acontecer com Sansão. Então, uma maneira de Sansão impedir daquilo que Deus já tinha programado na vida dele seria ele não beber o vinho. E aí é o caso que ele vai e bebe o vinho. Dalila deu a ele o vinho. E o que acontece a respeito disso? Lembra-se do segredo que eu falei, que Anadab e Abiú tinha grande segredo, e eles começaram a revelar esse segredo, começaram a contar esse segredo. É o caso que acontece também com Sansão. E Sansão, ele embriagado, começa a revelar a Dalila todos os seus segredos. Ok? Isso aqui para nós analisar.
Então, é pecado ou não é pecado? Pessoal, o pecado está depois que você fica embriagado. Depois que você fica embriagado, começa a contar segredo e outras coisas, é aí que vem o pecado. Bom, isso aqui é para você entender por que Deus proíbe algumas pessoas a não beber. Deus falou para Moisés, para dizer a Arão, que Arão não iria beber mais, que não ia colocar bebida forte em sua boca, ok? Mas ele fala isso para o sacerdote, Deus está falando para Arão não beber. E aí tem a questão dos nazireus, que é o caso de Sansão, porque Deus sabe das coisas que poderia acontecer. Então, para evitar o que aconteceu com os filhos de Nadab, com Noé e com Sansão, por isso que a maioria das igrejas e qualquer religião até proibiu das pessoas beberem, ok? Isso aqui é só para você entender. Beleza, galera? Bom, galera, tem outros assuntos. Eu acho que ficou legal a gente dar uma pincelada aqui nesse vinho, né? Não somente vinho, mas como qualquer outro tipo de bebida alcoólica. Bom, várias igrejas, vários ministérios já têm seu RI, né? Regulamento Interno das Igrejas, então eles sabem o que tem que fazer aí. Bom, eu acho que ficou legal. Se você gostou, compartilha, deixa seu like, seu comentário e deixe sua pergunta, quem sabe nós responde ainda bem no pé da letra. Tudo de bom e até a próxima, pessoal. Shalom, shalom.